Gente, boníssima tarde, noite, manhã, madrugada, enfim, na hora que você for conferir, esse sync-up semanal do Ciclo Ordinário. Hoje, dia 14 de outubro, estamos finalizando a primeira quinzena de outubro, sobre a influência gravitacional da Lua nascente. Eu acho que é a Lua nascente, deixa eu me lembrar aqui. Deu branco agora. Normalmente não me dá branco assim, mas me deu branco. Deixa eu ver aqui. É que eu sempre tenho um calendáriozinho aqui. É, a Lua crescente, não é nascente, Vinícius. Lua crescente. Da Lua crescente, estamos aí em plena primavera, né? E, e estamos aí com um horizonte muito interessante de coisas para serem materializadas agora para a segunda quinzena, né? Desse mês de outubro. Hoje estão aí com a presença do Gustavo, que está com dificuldades aí com o áudio dele, mas não tem problema, ele está aqui com a gente. Estando com a gente aqui, está pareado. Dá para a gente, ele vai se expressando ali pelo chat, se ele quiser. Eu vou lendo também, tranquilamente. E a gente, mas basicamente o que nós vamos fazer hoje aqui é passar um horizonte, né, das coisas que nós temos aí para a segunda quinzena de outubro, tá bom? Bem, fazendo um check-in, tô chegando bem, chegando bem. Eu sinto que, embora eu esteja completamente capturado, né, por diversos fluxos de coisas que eu próprio, né, semeei e estou começando a colher, o volume de coisas que estão convergindo e que estão eclodindo, que estão, né, nascendo, está muito grande. Então, às vezes passa uma sensação de que você não dá conta de tudo, né? E a ideia também não é conseguir dar conta de tudo, até porque a gente, e que adianta você falar de regeneração se você não consegue ter uma dinâmica de vida, um dia a dia regenerativa, né? Minimamente regenerativa. Então, obviamente, se busca ter um equilíbrio nesse sentido, né? Mínimo, ou seja, separar um tempo, né, para você esvaziar a cabeça, relaxar, dar um trato, né, no corpo. Acho que tudo isso é, obviamente, muito importante, né? Ainda mais que está em total consonância com o que se busca materializar como um imprint cybercultural na Web3, na chamada Web3 gerativa, que o Rerê está intrinsecamente ligado, né? Que é justamente abordar todos os aspectos da regeneração profunda, do paradigma da geração profunda, ou seja, abrir, abrir tempo e espaço para que as coisas possam, sabe, minimamente se paquerar, se espelhar, se sinergizar, e no tempo de cada um, ou dos próprios projetos, né? Então, acho que é um pouco por aí. Mas então, a minha observação é mais com relação ao tesão mesmo, a vontade de ver as coisas, né, nascendo, convergindo, desdobrando, de uma forma saudável cada vez mais, né? Então, acho que o meu registro é um pouco por aí. Então, faço desse meu check-in. E com relação ao meu update regenerativo dessa semana, eu pretendo fazer uma semana com um volume de pranayamas. Eu costumo fazer pranayama, né, que é uma técnica de respiração, né, que tem uma ligação aí com várias correntes diferentes do budismo, né, e outras correntes, do taoísmo também, etc. Eu Você faço de manhã, na hora que eu acordo e na hora que eu vou dormir, né? Eu já fiz vários. O Gustavo está perguntando se eu vou compartilhar essa técnica. Eu já fiz. Pode perguntar para a Deruíla. Eu já fiz várias dinâmicas de como fazer isso, né? Ao longo dos anos. Aqui mesmo, na própria dinâmica do Herrera, quando eu retomei, né, o sync com o calendário lunar, eu estava propondo a fazer esse sync para a gente celebrar a manifestação, né, das fases da Lua. Teve uma ou duas vezes que eu acho que você chegou, se não me engano. Uma delas você chegou. Eu compartilhei um pouco das técnicas que eu uso, né, de pranayama há muito tempo. Eu faço isso há mais de 25 anos, né? Então, essa semana em especial, eu vou dar uma carga, né,
Tem sim, tá gravado. Eu posso compartilhar com você. Tem que achar ali no YouTube do Rerê. Eu posso compartilhar, Gustavo, pra você dar uma olhadinha, tá? É, então, então, o que acontece? Essa semana eu vou dar uma carga um pouco mais forte, né? Eu quero, eu quero dar um bom trato assim aos órgãos do meu corpo, né? As pessoas, as, se as pessoas soubessem o quanto a respiração é tão fundamental quanto o bater do seu coração, o pulsar do seu coração, as pessoas prestariam mais atenção na respiração, né? Ela e é incrível o que a respiração consegue fazer com a mente e com o corpo, né? Em termos de gerar um fluxo de energia, em termos de você tirar a pressão, né? Aquela pressão psicológica, que é uma forma de energia também. Enfim, você abrir os poros é impressionante. Então, essa semana eu pretendo fazer um. Mas eu não, já comecei a fazer hoje, né? Eu pretendo fazer uma carga de pranayamas mais fortes, né? Eu quero ver se eu sinto meu corpo mais coeso, mais inteiro, mais vivo. Não que ele não esteja, obviamente, está vivo, mas eu estou sentindo necessidade de fazer um mergulho mais profundo. Então, faço desse também o meu update regenerativo. Se você quiser, Gustavo, se manifestar aí, dizer o que você vem fazendo, né? Em termos de prática regenerativa no seu dia a dia, na sua vida, fica à vontade, escreve que eu leio aqui, tá bom, querido? Enquanto isso, nós vamos seguindo, remando o nosso barquinho aqui, tá bom? Então, galera, o que nós temos aí pela frente? Eu vou compartilhar a telinha, tá? Para vocês terem uma noção, o que nós temos pela frente aí. Vamos lá. Acho que já abriu aí, pronto, abriu, tá? Então, essa semana, deixa eu só fazer um negocinho aqui, porque não tá legal. Agora tá bom. Pronto. Bem, essa semana nós vamos estar várias coisas importantes aí para acontecer. Eu vou comentar algumas coisas com relação às hoje as duas principais interfaces ecossistêmicas do RE, né, que é o Greenpeace Brasil e o Node Hub M3. Vou fazer um comentário em cima disso, mais expandido, né? Entrar em algum detalhe. Vou hoje dedicar, caso não chegue outras pessoas aqui, né, eu vou dedicar um pouquinho mais de atenção à dinâmica dos mapeamentos, eu vou dar um pouquinho mais de detalhe do que está acontecendo em cada um. Vou falar da novidade que está acontecendo na cocriação do novo framework orgânico organizacional do ciclo originário. Também vou dar um update com relação à interface do RE com o experimento Moonvilla, né, do Casta. Com relação a uma avaliação da jornada florestal, só se o Cauê ou o Diogo Jorge chegar aí, que eu acho que eles podem fazer essa avaliação. E com relação à oportunidade optimista, ainda não calhou de acontecer esse encape com a Lili Santos. Vamos ver se essa semana acontece. Mas, em suma, temos aí esse horizontezinho, tá bom? Então, vamos começar aí pela Rerê Greenpeace Brasil. Já estamos na iminência, tá, do Bitcoin Grants 22, né? Estamos aí na iminência. Eu acho que, diferentemente, quer dizer, já levando em consideração o próprio GG21, que já se conseguiu através da Greenpeace Brasil, né, que é essa interface ecossistêmica do Rerê, para tudo referente ao Web3 DeFi, né? A gente já conseguiu gerar algum grau de coordenação, algum grau de espelhamento, algum grau de interfaceamento no GG21. Não foi lá grandes coisas, até porque foi mais assim entre projetos que já têm proximidade, que é o caso da Água Florestal com a Greenpeace, né? E já possuem tentamos fazer alguma coisa nesse sentido com o Danilo, né? Vaz da Simpoeses, mas dada o dia a dia dele, a agenda, enfim, as coisas foram realmente poucos e raros os momentos que a gente conseguiu sentar para trocar uma ideia, verificar o que a gente poderia fazer junto, que acabou a gente nem conseguiu fazer. Uma das ideias que surgiu, por exemplo, no GG21,
foi ter feito um space, né, específico, realmente específico, para falar dessa rede de coordenação através da Greenpeace Brasil, né, /Greenpeace Brasil, com relação aos projetos, mas isso acabou não acontecendo, né? Mas tudo bem, não tem problema. O próprio Cauê, ele, um desses vários spaces que sempre acontece durante as rodadas do Bitcoin, o Cauê, ele chegou a mencionar e falar das simpoesias, etc. Eu acho que isso foi importante. Eu também cheguei a twittar, né, sobre isso. Acho que também a Greenpeace tweetou. Em suma, deu para dar alguma visibilidade com relação às simpoesias, né? A gente queria fazer a mesma coisa com o projeto do Thiago, que é a natureza das coisas, mas a gente também não conseguiu fazer essa coordenação. E outros projetos, né, que já tinham uma ligação prévia com a própria Greenpeace, como a Cripto Bahia, enfim, outros projetos. Mas é aquela coisa, aos pouquinhos nós estamos conseguindo, né? Eu acredito que agora no GG22 a gente vai conseguir fazer isso de uma forma mais efetiva, finalmente, né? E aí você pode perguntar, mas qual é a dificuldade, né, de a gente conseguir fazer essa rede de coordenação? Gente, as dificuldades são muitas, né? Primeiro, que toda a dinâmica do Bitcoin muda a cada rodada, né? Ou seja, de 3 em 3 meses, eles fazem uma crítica do que eles fizeram e eles mudam, não vou dizer totalmente, mas mudam algumas regras do jogo, trazem novidades. Então, já tem aí toda uma dinâmica de adaptação, né? Essa mudança de regra, por exemplo, né? E aí, sem contar que tem toda essa dinâmica do passaporte, que é fundamental, que aí faz com que todos os projetos que têm interesse, né, em participar dessa rodada de financiamento quadrático joguem o seu foco e sua energia para fazer o onboard, né, trazer as pessoas que fazem o entorno, né, que são o capital social do projeto, para elas serem literalmente batizadas na cultura, né, do Bitcoin. Ou seja, conseguir ter os passaportes, conseguir ter aquele número mínimo para que, quando elas forem fazer a contribuição, né, pelo menos dar um match interessante, um match mínimo interessante, né, para poder acessar um volume maior de recursos. Então, acaba que o foco todo, né, acaba ficando em cima disso. E com isso, tem muito pouco espaço para fazer os espelhamentos, ver potenciais interfaceamentos, gerar uma rede de coordenação, de fazer tweets, spaces, né, conjuntamente. Em suma, mas eu acredito que agora no GG22 a gente vai conseguir ter espaço para isso. Tá? E a razão pela qual isso vai acontecer é porque estamos no terceiro ciclo, né? Já iniciamos o terceiro ciclo da Greenpeace Brasil. Nesse terceiro ciclo agora, a gente está transformando o que a gente iniciou no segundo ciclo, um mapeamento relacional, no mapeamento básico, né? Então, a Greenpeace agora, de fato, está começando a fazer um mapeamento básico, né? Um remapeamento básico. Eu acho que isso vai facilitar e muito a gente conseguir dar destaque, né? Abrir espaço, dar destaque a essa rede de coordenação. A outra questão é que até agora, até o presente momento, a gente não conseguiu efetivamente fazer ignição e cocriação de uma piscina comum, que eu acredito, de recursos compartilháveis para a Greenpeace Brasil. Né? Mas agora, com a dinâmica do remapeamento básico, a gente consegue fazer isso. Né? Então, eu acho que isso tudo aí vai começar a facilitar para que a gente, através agora da rodada do GG22, a gente consiga gerar uma rede de coordenação. Até para que projetos como a Ecozona, que está aqui com o Thiago, daqui a pouco a gente vai abrir um espaço para o Água, né, para o Thiago fazer o check-in dele, né, consiga, né, consiga se reentronizar nessa dinâmica, né, e a gente consiga dar visibilidade e realmente, digamos, seja uma rodada que seja interessante mesmo em termos de acesso a cripto, né? Então, essa que é uma questão. A outra questão que eu acho que também vai contribuir muito para que a gente consiga fazer uma boa rede de coordenação nesse GG22, que está vindo aí, é o fato de que a Greenpeace Brasil já disponibilizou para a piscina comum do ciclo ordinário o volume de USD Glow, né, de cripto, que conseguiu acessar na rodada Regen Coordination, de coordenação gerativa, né, que uniu as redes Greenpeace com a ReFi DAO,
e com a Celo, né? E tem ali um volume de cripto interessante, já disponibilizado, né, para a piscina comum do ciclo originário, justamente para servir de atrator para que mais pessoas cheguem na dinâmica dos mapeamentos básicos e críticos que estão rolando com projetos que possuem afinidade com a Greenpeace, dentre os quais a Agroflorestal, que está fazendo um mapeamento crítico, né? Dentre os quais a Greenland, que está fazendo um mapeamento básico, dentre os quais a Ecoindústria Modular, que está fazendo um mapeamento básico, com o Christian, dentre os quais a Rizomar, que está fazendo um mapeamento crítico, com o Vitor, né? E tem um último aí com o Pablo, que ainda está para ser, ainda vai ser cocriado, né? Ou seja, as bases do projeto, o entendimento das bases, né, vem sendo cocriado entre o Cauê e o Pablo, né? Que é um projeto ligado lá aonde o Pablo vive na Bahia, né? Que é SOS Rio das Contas, agora não estou lembrado direitinho, mas é um projeto ligado a essa dinâmica, né? Em suma, e a ideia é essa semana mesmo, a gente vai estar, eu, Cauê e Deruíla, nós já fizemos um mapeamento de como as pessoas podem estar, né, acessando essa cripto, esse USD Glow, né, ali na piscina comum do ciclo originário. A gente vai estar usando uma plataforma chamada Impact Miner, mas a gente precisa setar, a gente precisa configurar, né, ali nessa plataforma, dentro das atividades que tem para você, né, você energizar, para você fazer parte de uma dinâmica de desenvolvimento básico ou crítico. Aí nós elencamos atividades e as pessoas vão estar sendo convidadas a chegar junto para energizar essas atividades, né? E com isso vão poder acessar essa cripto, o SD Globo, que está disponível ali na piscina comum do ciclo originário. Em suma, eu acho que isso também vai ser uma coisa que vai facilitar a rede de coordenação dessa experiência agora do Gitcoin Grants 22. Tá? Então, para aqui esse meu comentário com relação aí ao Gitcoin Grants 22, abre espaço aí para o nosso querido Água, Thiago, fazer o check-in dele. Seja bem-vindo aí, querido. Pessoal, chego animado, depois de um final de semana, descansado, feliz em estar sabendo aí de tantas novidades nessa nova rodada da Gitcoin. E agora também um pouco mais tranquilo para poder colaborar assim, ativamente, com a mão na massa. Eu vinha de um período muito atribulado mesmo, assim, agora estou conseguindo respirar um pouco melhor. E disposto aí para somar no que for necessário. Tamo aí, tamo na pista. Da hora, Vini. Valeu pelo espaço. Boa tarde, gente. Ok, obrigado, querido. Seja bem-vindo. Tá? Bom saber que você agora tá com um espaçozinho para poder tá chegando mais junto. E tá chegando um momento muito bacana. Você vai compreender, ainda tem muitos updates para fazer ainda. Você chegou no início dos updates, né? Você está chegando no início, basicamente, ainda relacionados à interface do Rerê com a Greenpeace Brasil, né? Então, nesse sentido, então é isso. Como eu acabei de falar, eu acabei de dar uma geral, né, da interface do Rerê com a Greenpeace Brasil, e é justamente quando eu acabei de dar a geral que o Cauê aterriza de paraquedas aqui. Então, faz o seguinte. Cauê, querido, fica à vontade para você fazer seu check-in. Eu acabei de dar um geralzão assim, tá? No que tange a Greenpeace, falei do GG22, falei dos antecedentes do G21, falei desse acerto que a gente precisa fazer via Impact Miner para acessar o cripto do Regime Coordination, ali na piscina comum ciclo ordinário, enfim, deu um geralzão aí. Na sequência, eu já ia falar de outra interface, que é o Node Hub 3, mas já como você chegou, fica à vontade para você fazer seu check-in. E na sequência, como você costuma já fazer mesmo, você já emenda e dá um pouquinho mais de detalhe, porque eu sei que tem outras rodadas, outras coisas acontecendo no que tange a Greenpeace Brasil. Fica à vontade aí, cara. Bem-vindo. Salve, galera, como é que tá? Valeu, Vini.
Salve Guga, salve Ti. Bom, tem muita coisa acontecendo, Vini. Me encontrei hoje com o Thiago da Natureza das Coisas. A gente conversou hoje para ver como que a iniciativa dele já pode, como que a gente pode se entrelaçar, basicamente. O termo já foi esse mesmo. Eu acredito que a compreensão dele do Rerê já permitiu ele entender que o entrelaçamento é mais do que parceria, então seria sobre apropriação mesmo, né? Sobre como a natureza das coisas poderia se apropriar da Green Pill e a gente se apropriar da natureza das coisas. Vieram algumas ideias, eles já estão fazendo algum entrelaçamento com o pessoal da Earth, aquela moeda, e a gente já tem uma quantidade de Earth que a gente precisa ter um uso. Então, isso foi uma ideia que veio na discussão, realização de um evento em Minas, com a Agroflorestal participando e tal. Isso também veio à tona na discussão. Isso foi o que a gente conversou hoje, né? Fora isso, assim, tem as coisas que mais estão acontecendo no ecossistema. Que pena que o Thiago saiu. Queria falar com ele. Mas a gente tem os rounds que estão rolando no ecossistema do Gitcoin, né? O Gitcoin está aberto, com as inscrições abertas aí. Tem um round de desenvolvimento de software aberto. Tem também os rounds das comunidades, né? E dentre esses rounds aí, tem um round que a gente também tá operando com a Dev Guild, que é o para quem está construindo em cima do Halo Protocol. Fora isso, trazendo para essa perspectiva do Impact Miner, né? Eu acho que a gente pode discutir um pouco isso. Eu acho que isso poderia ser a principal bounty que a gente tem hoje disponível, principalmente porque tem várias outras aplicações que a gente poderia estar utilizando para as outras bounties. O próprio Charmverse poderia estar cumprindo esse papel do Impact Miner, mas como eu falei antes, ele não tem uma experiência de usuário boa. A gente teria muitos problemas nessa etapa, né? Então eu acho que o Impact Miner ele simplifica as coisas, as pessoas podem usar o celular e tal. E daí o que eu estava pensando era a gente focar bem nas contribuições para os projetos, Vini. Ao invés da gente trazer a dinâmica do mapeamento em si, a gente abre para qualquer contribuição que as pessoas queiram submeter e a gente faz essa revisão da contribuição, né? Então, por exemplo, a gente pode começar com cada iniciativa propondo 3 coisas que eles precisam, 3 coisas que eles gostariam isso aqui eu estaria precisando. Então, qualquer contribuição nesse sentido, né? Que pode ser o mapeamento o hosting dos mapeamentos, mas também pode ser uma contribuição mais direta, né? Com algum projeto que já está rolando, por exemplo, a Green Brasil mesmo. Eu estava conversando com o Thiago esses dias da gente fazer um trabalho, dar uma olhada no livro, né? Que a gente traduziu. Então, beleza, tem lá, o livro está traduzido e tal, mas eu acho que a gente dá mais uma olhada, sabe? Checar de novo, garantir que esteja tudo certinho nessa versão, talvez fazer uma nova, passar por um Figma, para a gente ter tudo em português, ter tudo que a gente precisa ali para uma possível edição. E daí isso poderia ser já uma contribuição que o Thiago pode fazer. E a gente poderia utilizar o Impact Miner só para ter essas provas, né? Então a gente, sei lá, como que a gente vai fazer? Talvez possa ser dividido em 3, cada tarefa, cada atividade dessa. Então, manda a primeira parte dessa parte do livro, ali pelo Impact Miner. Então, a gente precisaria, no Impact Miner, ter uma estrutura para receber diferentes tipos de bounties, né? Então, coloque aqui o nome do projeto que você está contribuindo e a atividade que você está realizando. E aqui você vai submeter a prova. Então, a gente fazer uma coisa que fosse bem simples assim para poder receber diferentes tipos de bounties. Eu acho que isso seria a melhor forma de fazer, melhor até do que a gente pensar só nos 3 papéis do ciclo originário, Vini. A gente pode trazer os 3 papéis e mais coisas, né? Pode trazer essas É, outras contribuições. então, Cauê, uma coisa importante, querido, que tem que ter em mente é o seguinte: tanto a dinâmica do mapeamento básico quanto crítico são dinâmicas que estão evoluindo na medida que você começa a ter um volume
e uma diversidade de projetos vindos de todos os lados, não só ligados à Web 2, Web 3, mas também ligados à Web 2, como é o caso, por exemplo, do Guardiões do Clima, né, do gênero. E esse volume todo de mapeamento que vem acontecendo desde 2023 para cá está fazendo com que esse blueprint, que é um dos principais blueprints do RE, com o protocolo cultural interativo, ele fique cada vez mais afiado e afinado, né? Para o seu propósito. Qual é o propósito hoje? Hoje, por exemplo, uma das coisas que surgiu em função desse volume, né, de mais de 20 projetos sendo mapeados foi o RE híbrido, que a própria Greenpeace já fez uma primeira versão, por exemplo, junto com você, esse RE híbrido, né? Não só com você, mas fiz com o Diogo Jorge, o Atos com a Agroflorestal, fiz com o Atitudes, com o Pedro, com o Tomás, enfim. Então, isso tudo faz parte de blueprints Web3 diretivos que são muito caros, são muito significativos para o RE como protocolo. Correto? Dito isso, compete à Greenpeace, a partir da perspectiva da Greenpeace, dizer o que de fato fica disponível ali na piscina comum do ciclo originário, que vai estar ligado a essa dinâmica de mapeamento básico e crítico, e o que vai estar especificamente ligado às demandas da própria Greenpeace, entendeu? Assim, eu acho o que eu pensei foi isso. É importante gerar essa clareza para entender que a gente não pode... Eu quero dizer o seguinte, independentemente dessa disponibilização de recursos, este que vos fala aqui vai continuar fazendo essas dinâmicas porque elas são realmente significativas para tudo que a gente deseja materializar na perspectiva do RE como protocolo cultural, entendeu? Ou seja, então, independente de qualquer coisa, eu vou continuar fazendo esse trabalho, né? Então, mas assim, o que eu estou colocando, Vini, é que a gente pode ter uma categoria do ciclo originário. Então, falando assim, qual recompensa você está comprovando, né? Você está reivindicando? Qual atividade, para qual atividade você está submetendo? Então, é para atividade do ciclo originário de hosting, é para atividade de post mapping, ou uma colheita do ciclo originário para esse projeto. Então, é mais ou menos essa estrutura que eu pensei, entendeu? E daí, por exemplo, o ciclo originário seria esse grupo de atividades, e a gente pode ter esses outros grupos de atividades, que sejam contribuições diretas para os projetos, né? Tipo, uma coisa, algum projeto que está rolando, como esse que eu falei do livro. Então, a gente tem um projeto para imprimir o livro. Para garantir que esse livro esteja tudo nos trinks, que seja tudo certinho, a gente já inclui dentro do escopo das atividades diretas para os projetos da Greenpeace esse tipo de contribuição, entendeu? Então, essa prova. Seria tipo isso. Não, eu acho que... Lembra que eu falei que tudo que tiver disponível na piscina comum do ciclo originário como recurso condicionado, no meu entendimento é o caso de tudo que vem da Greenpeace, vem como recurso condicionado, essa categorização eu acho que está aí aberta mesmo para a gente pensar e fazer, não tem problema. A única coisa que eu estou jogando energia, quer dizer, foco, né, luz, que a continuidade dessa dinâmica, ainda mais agora com essa interface que vai ser mais Red Hat do que nunca, né? Já está sendo Red Hat do que nunca com o Node Hub V3, nós vamos ter já versões, digamos assim, de dinâmica de mapeamento básico e crítico muito mais consistentes, coerentes, afinadas, né? Muito mais assertivas, vamos dizer assim, muito mais direto ao ponto do que vem sendo, né, as experiências até então, embora todas as experiências, obviamente, tenham sido extremamente ricas, né, sobre vários aspectos. Mas não estou discordando de você, estou apenas dizendo que a gente tem que entender que uma das funções principais do ciclo originário como guardião do kernel, né, é cuidar para que a gente consiga materializar, né, dar visibilidade e materializar os blueprints Web3 gerativos do RE e os imprints cyberculturais, né, ligados aos paradigmas, enfim. Mas tá beleza, querido. Isso aí que você... Eu não estou discordando, estou apenas dizendo que a gente não pode perder isso de vista, entendeu? É isso que eu estava querendo dizer. Maravilha, cara. Qual é a data exatamente que vai começar o GG22? As aplicações estão abertas já. Tem mais 10 dias, eu acho, para aplicar. Começa dia 23 a rodada, mas tem que... É ideal aplicar antes, né? Para garantir que está no round. Uma coisa que eu falei antes de você cair aqui é que eu acho que a gente vai ter mais condições agora no GG22 de fazer uma coisa que a gente já começou meio que fazer do GG20 para cá, mas que ainda não fez efetivamente, que é a dinâmica de rede de coordenação através da Greenpeace de todos os projetos, né, que já estão ligados à Greenpeace ou projetos que ainda podem
como a própria natureza das coisas, vão começar a se ligar à dinâmica da vida. A gente fazer uma rede de coordenação. Lê-se rede de coordenação como mútuo espelhamento, né? Potenciais interfaceamentos para gerar, quem sabe, entrelaçamentos. E aí eu quero fazer uma observação com relação à diferença na dinâmica, na perspectiva do Rerê. E eu estou até separando um material para isso, para a gente alimentar lá o agente de ar, né? Rerê. A diferença na dinâmica do Rerê, na perspectiva do Rerê como protocolo, entre espelhamento, interfaceamento e entrelaçamento. O espelhamento é o primeiro momento, né? Eu fiz até esse exercício com o Thiago, que está aqui com a gente matriciou, né, o espelhamento entre pessoas ali na piscina comum entre o Rei e o Node 3. Acho que o Thiago está lembrado quando a gente fez, criamos isso juntos. Então, o espelhamento ele gera um pareamento, né, entre pessoas. Né? Então, a gente fez um espelhamento entre pessoas, a gente já vai fazer, né, Thiago, um espelhamento entre pessoas e projetos e entre projetos. Então, o espelhamento ele gera pareamentos e dinâmicas de mútuo acesso. Por quê? Porque todas as pessoas, de certa forma, elas já compartilham não só recursos condicionados, mas recursos abundantes e empáticos. Então, independentemente dos condicionados, já existe uma dinâmica de mútuo acesso com relação aos recursos abundantes e empáticos, correto? Então, isso é uma coisa que a gente conseguiu ilustrar, Thiago, pena que você não conseguiu chegar na quarta-feira passada. Tá? E caiu a ficha para o Fabrício, do Node Hub, caiu a ficha para o João, do Monkey Branch, caiu a ficha para o Baiano, né, para o Bruno, da Clever. Tanto caiu a ficha que eles estão se dispondo a fazer um desenho, uma arquitetura informacional para transformar essa dinâmica da piscina, né, num DAP, num aplicativo, né, um aplicativo centralizado. Então, eles já visualizaram, se você for conferir lá, você vai ver que eles já visualizaram que tem base ali para a gente, uma espécie de MVP para a gente poder estar desenvolvendo isso. Então, o espelhamento é exatamente isso, né? É um primeiro momento, né, de mútuo acesso. O interfaceamento é quando já existe, digamos assim, um espelhamento muito forte em várias dimensões, de várias formas, e começa a ter um fluxo contínuo de cocriação de coisas em conjunto, né? Mas não necessariamente as coisas estejam entrelaçadas propriamente. Ou seja, porque o entrelaçamento é alguma coisa que vai nascer misturada. O entrelaçamento é a fase simbiótica, vamos dizer assim, da proposta do Herrera. Ou seja, quando um projeto de tanto interfacear, né, tanto espelhar e interfacear, ele começa a criar uma terceira coisa, eles começam a se misturar e criar uma terceira coisa juntos, quer dizer, começa a gerar uma simbiose profunda, né, entre os projetos, ou entre pessoas e projetos, entre pessoas e entre projetos, né? Então, eu acho que essa diferença é importante, porque até mesmo na dinâmica de cocriação do Herrera, na medida que a gente foi, mais uma vez, né, através de mapeamentos críticos e básicos, principalmente os críticos inicialmente, a gente e a própria criação das experiências das piscinas, né, da ignição e cocriação das piscinas e piscininhas, a gente usou de uma forma muito desleixada o termo entrelaçamento, sem recorrer ao que nós mesmos, sabe, foi lá no início, lá em 2022, comentamos sobre isso, né? Falei, porra, eu acho que na natureza as coisas começam a, né, se espelhar, se mútuo acessar, começam de fato, a gerar uma simbiose com o passar do tempo e uma química toda, né? Para gerar uma outra coisa. Quer dizer, então, não é uma coisa imediata, né? Então, mas acabou que a gente vê que se perdeu disso, entre aspas, né? Ao longo das nossas experimentações de ignição e cocriação de piscininhas e piscinas, né? E com relação à própria dinâmica do mapeamento crítico e depois o básico. Mas, em suma, só quis fazer essa observação porque tem diferenças, né? Eu acho que eu posso fazer uma provocação? Pode? Vou fazer uma provocação. Você acha que não existe também essa outra dimensão onde as coisas podem acontecer nessa velocidade? Por exemplo, onde o tempo ele não é um problema. Talvez o espelhamento ou seja tão evidente ou tão forte ou muito claro o suficiente dos dois lados que isso possa acontecer numa velocidade diferente, né? Onde o tempo ele não tem essa mesma perspectiva, porque senão a gente acaba atrelando que tipo precisa ter essa perspectiva do tempo e para essa sinergia se desenvolver, né? Mas existem outras dinâmicas que ocorrem na natureza que elas são mais
não abruptas, vamos dizer, é uma energia de mais, mais intensidade, né? Existe um raio, por exemplo, né? Um raio, quando ele cai no solo, ele tem todo um impacto e tal, mas ele também tem todo o impacto negativo que isso pode trazer, gerar um incêndio e tal, mas ao mesmo tempo, o quanto que isso traz de benefício para o ecossistema, no sentido de fixação de nitrogênio, de gerar outros tipos de elementos nesse solo, entendeu? Então, só estou trazendo essa perspectiva, trazendo essa visão da natureza mesmo, que às vezes o tempo ele vamos dizer, não é o principal fator, assim. Sem dúvida que o tempo vai permitir que esse match, né, esse encontro aconteça mais vezes e ter alguma coisa mais sólida, mas eu acho que existe também esse outro caminho, onde o tempo ele não é determinante, e sim o alinhamento, né, esse alinhamento e a clareza disso. Eu concordo com você, Cauê. Quando a gente olha para a natureza, a gente observa esses fenômenos da forma como você descreveu mesmo, não tem como discordar. Mas no caso da nossa espécie, que é uma espécie cultural, né, a geração de imprint cultural, ela acontece mais com frequência, né, com a dinâmica de feedback loop, seja interativo, seja recursivo, né? Enfim, sempre tem um elemento de tempo aí. Claro que pode ser uma velocidade um pouco maior, um pouco menor aqui, um pouco maior lá, né? Dependendo. Mas até gerar um imprint cultural mesmo, demora um tempinho mesmo. Tem que se dar um tempo ao Eu tempo, entendo né? isso, mas é que o ponto é a experiência, não é? Daí, se o ponto é a experiência, daí isso seria mais uma forma da gente tá fazendo essa experiência para ter esse feedback loop. Então, eu acho que o tempo ele acaba sendo melhor utilizado nesse caso, porque a gente vai ter a experiência, a gente vai ter a experiência e o propósito alinhado. Então, se a gente tivesse propósito alinhado desde o início, a experiência ela pode servir como esse feedback loop que o tempo que vai utilizar muito bem o tempo, entendeu? Por quê? Porque os dois propósitos estão alinhados. Então é algo que, se a gente errar, qualquer desvio, a gente pode revisitar e já para a próxima interação a gente fazer diferente. Mas eu acho que a gente está falando a mesma coisa, só que o que eu estou querendo ponderar com você é que para a gente poder passar para terceiros, para as pessoas que não estão tomando contato com a proposta de valor do RE, com o protocolo próprio legislativo, entender que nós não estamos falando da mesma coisa de fazer um termo de parceria, de fazer um contrato, né? Enfim, como a gente encontra no paradigma organizacional, que está colocado na sociedade, e a gente está querendo fazer a biomimética, né, da natureza, né? Entender que existem diferenças, né, entre espelhamento, interfaceamento e entrelaçamento, eu acho que é significativo, entendeu? Pelo menos a experiência até aqui, entendeu, Cauê? Tem sido muito significativo. Para não ficar uma coisa para não ficar uma coisa só para forma, né? Só um jogo de palavras, entendeu? Só para não ficar dizendo que tem esses, entre aspas, neologismos, né? Que dão conceitualmente diferença, mas que no frigir dos ovos não significam muita coisa, né? Ou seja, embora signifiquem muita coisa. Então é isso que eu estou querendo dizer. Mais uma vez, eu não estou querendo dizer que tem que ser tudo lento. Eu estou querendo dizer que cada caso é um caso, tem a sua singularidade, mas a gente entender que para acontecer um entrelaçamento, para que realmente gerar de pronto uma simbiose muito profunda, não é exceção à regra. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, ele não é o caso constante, entendeu? Ele é exceção à regra. Porque a maioria das vezes vai ter muito estranhamento, culturalmente falando, entendeu? Até mesmo propostas de valores que têm alguma proximidade. Mas, em suma, foi legal você ter feito essa provocação, curtir, porque dá para a gente jogar luz em cima de coisas que a gente tem conversado pouco, né? Ainda mais agora que a gente está fazendo o novo framework orgânico nacional do RE, eu acho que essas questões são importantes. Até para a gente poder também alimentar o próprio agente de IA lá com conteúdos com relação a isso. Mas valeu pra caramba. Acho que o Gustavo está, de alguma forma, se manifestando aí, né? Intensificar o convívio, isso aí.
É exatamente isso, cara. Existe uma diferença gigante, sabe, Gustavo, entre convívio e coexistência, entendeu? Ah, você pode literalmente coexistir sem conviver, entendeu? Você pode literalmente coexistir com uma outra pessoa, com outro projeto, uma outra circunstância, para um vizinho seu aqui na vila, eu posso coexistir com meu vizinho e eu ter zero convivência com ele. E a dinâmica de convivência para a nossa espécie é onde está o fator gregário, o fator social, o fator de, de mudar com a mudança junto um com o outro, etc. Para nós, a questão da convivência, ela é, para a nossa espécie, uma espécie social e gregária, é muito importante, né? A convivência. E é um dos grandes desafios nossos, a gente conseguir se abrir para conviver. Boa parte das vezes, e até porque isso está muito ligado, né? A coexistência está muito ligada ao paradigma organizacional. Aí eu vou territorialmente coexistir com o meu vizinho aqui, né? Porque esse aqui é o meu pedaço de terra e ele é o pedaço de terra dele. Desde que ele, né, um acordo de cavaleiros que a gente tem aqui, que aqui é meu, aqui é dele, a gente tem uma cerquinha aqui, a gente consegue se falar de vez em quando na cerquinha, né? Mas esse de vez em quando na cerquinha, às vezes ou é por algum motivo de festividade, sabe, ali no local que você está morando, ou algum confronto. Então, você não tem propriamente uma convivência, né? Então, tudo que você tem na natureza é constante convivência de todos os elementos, né? De uma forma total e absoluta, o default é uma total e absoluta interdependência de tudo e de todos, né? Então, a gente conseguir fazer um decalque disso, né, através de Rerê, levar essa cultura ciberneticamente para a Web3, como Web3 Regen, é todo o esforço que nós estamos fazendo aqui. Mas valeu demais a provocação, Cauê. Bem, antes da gente seguir aqui, eu queria, para falar da interface, né, do Rerê com o Node.js Web3, abrir um espaço aí para o Thiago, para o nosso querido Ágota, se manifestar também, né? Eu sei que ele é uma pessoa extremamente criativa e lúdica, né? Então fica à vontade aí para você fazer sua apreciação, querido, dessa provocação que o Cauê fez e das conversas que nós tivemos aqui. Da hora. Surgem uns assuntos assim super pertinentes, né, de uma forma prática. Eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, o Cauê trouxe a metáfora do raio, eu pensei na pororoca, que é a mesma coisa, assim, meio que um evento que as águas do rio desembocam no mar, né? Tipo, se juntam repentinamente e ali fica formando alguma coisa, uma coisa que não é nem mar, não é nem rio, tem uma área ali que tá entre, né? É o por entre o mar e o por entre o rio. E aí, nisso, eu lembrei do processo também, né? Porque o rio ele vai passando por vários lugares, e até mesmo o raio tem um processo, né? Lance de as nuvens se formarem, todo o ciclo da água mesmo, né? Até que acontecem lá o encontro das massas de ar. Então, esse processo, né? Para o raio abruptamente acontecer. Eu entrei nessa viagem quando vocês falavam e sinceramente, eu estou reflexivo assim, sobre isso, porque não tem meio uma resposta, né? Acho que isso que o Vini trouxe é, seja assim, me contemple também, né? Eu acho que cada caso é um caso, que às vezes a gente tem realmente a impressão de que é um espelhamento, né? Que a gente se identifica, que o nosso projeto se encontra, que tudo se casa pra caramba. É exatamente a mesma coisa. Mas, com o tempo, né, as nuances vão aparecendo, assim, mesmo com a convivência, né? Até vai se transformando, vão se entendendo coisas. É, eu acho legal ter mesmo esse. É um tempo artificial até, né? Também, assim, de ir conduzindo o processo, né? Não, tem essas etapas que duram esse tempo, que tem esse sentido, né? É, bom, eu fico, acho que com essa mesmo, assim, né? De que é caso a caso e da importância de perceber os processos, né? E que da hora, Vini, saber se vocês conseguiram explorar aquele material, assim, que a gente fez ali. Na hora a gente nem conseguiu fazer todos que a gente se propôs, né?
mas só o avanço que foi possível já deu para visualizar muita coisa. E que legal, que agora a galera vai também meter a mão na massa e já trazer uma estrutura até para atualizar lá, né, Vini? Porque eu fiquei pensando depois o quanto valeria a pena atualizar num lugar que talvez seja agora só de transição mesmo, né? Para a gente entender alguma coisa e ir para uma estrutura mais definitiva. Então, da hora saber isso. Ah, puxa, tinha mais coisas para falar, mas agora eu esqueci. Qualquer coisa eu falo aqui. Maravilha, cara. Seu feedback já foi, a sua apreciação já foi super bacana. Bem, galera, eu vou até aproveitar o que você acabou de falar por último aí, né? Que foi a cocriação que a gente fez ali para ilustrar, né, o espelhamento entre pessoas, né, numa dinâmica de piscina comum, né? De piscina comum de recursos compartilháveis, para a gente entrar na terceira coisa aqui, que é a interface do Rê com o Node Hub 3, né? Então, galera, a gente está indo aí para o 15º campo de cocriação. Nós começamos a fazer dinamização a partir, né, dessa simulação que eu fiz com o Thiago semana passada. Vocês vão ver que hoje mesmo, entre hoje e amanhã, eu já vou fazer uma série de provocações para que as pessoas já cheguem na quarta-feira, né? Já tendo feito algum exercício de espelhamento entre pessoas, né? O próprio Fabrício falou, Thiago, que ele deseja que, tipo assim, ele achou muito sinérgico da forma como você se espelhou com ele, que ele acha que se espelharia de forma muito parecida. Ele disse que ele falou que foi uma pena que você não estava presente semana passada, porque ele gostaria de trocar essa ideia, você gostaria de parear e trocar essa ideia contigo, entendeu? Então, vê se essa semana você consegue se fazer presente na quarta-feira, tá, querido? 15h30. Pô, Tá? que show, Vini! Porque a gente realmente na hora ainda ficou com essa questão, assim, né? De, bom, tentar perceber o espelhamento também com a outra parte, porque tava só nós dois fazendo exercício. Então, que Isso. massa que ele já também se sentiu aí espelhado nas Você vai coisas. ver, se você conferir o registro, você vai ver que ele vai falar isso. Tá? Uma pena que o Thiago não está aqui, senão eu já trocaria com ele uma ideia, coisa e tal, mas beleza, vamos lá. Dá para trocar abraços virtuais. Aí ele brincou, né? Falou: olha, a gente vai ter agora a desconferência 404. Não, falou sério. A gente vai ter agora a desconferência 404, dia 29, né? Terça-feira, no final do mês. Então já vai ser uma oportunidade para ter esse mútuo acesso, né? Fazer o abraço, né? Vocês acessarem mutuamente esse abraço aí, entendeu? Show de bola. Maneiro, maneiro. Então, assim, nós vamos ter agora o 10º, galera, e o 10º já vai ser um exercício, né, de mútuo acesso entre as pessoas. E eu vou estar literalmente incitando as pessoas a fazer esse exercício previamente, para que a gente chegue agora, né, na quarta-feira, no 15º Clever Monkey, as pessoas comecem a fazer essa reflexão que eu fiz, né, de forma mais geral, assim, né, com todo mundo, semana passada, todo mundo começa a fazer essa reflexão entre eles. Em paralelo, Thiago, fica a proposta da gente continuar esse trabalho, né? A gente fazer um espelhamento de pessoa com projeto. Não sei se a gente vai conseguir dar conta de fazer com projeto, de projeto entre projeto, mas enfim, a gente fazer isso e apresentar isso quarta-feira agora também vai ser importante, tá? Então, essa eu queria dizer para vocês. A outra coisa Ô, também Vini, rapidão, significativa. só para eu não perder o bonde, que eu lembrei agora. Duas coisas, na real. Uma, a gente pode. Já vamos marcar já, talvez amanhã de manhã, você tá muito pegado, que de repente a gente já consegue Amanhã, amanhã de adiantar. manhã, amanhã de manhã, só se for assim, tipo 9h30. 9h30 da manhã. Show. Para mim é top. Porque às 11 a princípio, tem a Rizomar, né? Com o Vitor, né? O mapeamento crítico da Uhum. Rizomar. Aí o outro Tá, tópico que eu queria trazer, era o que o Cauê levantou também, que eu achei bem importantão. O lance do livro, né? E já de uso do Impact Miner. A gente estava pensando até de repente, em fazer isso com outras pessoas num grupo de conversa, até aproveitar que o Gustavo está aqui, um grupo de estudo mesmo, para a gente ir tanto se apropriando do material, como até, se for o caso, ir revendo alguma coisa através da nossa conversa, né? Então a gente meio que bater um papo e fazendo essa revisão.
a gente tinha trocado uma ideia meio nesse sentido, sabe? Aí, bom, eu não sei como ficaria no Impact Miner essa questão de ser coletivo, né? Tranquilo, será? A gente estabelece métrica, não sei como Eu acho que poderia faz ser. total sentido, cara. Poderia ser, por exemplo, a gente ter a contribuição da galera que está chegando no encontro do grupo de estudo. Isso é uma coisa. Talvez a gente possa ter um tanto de token para ir para isso, ou talvez isso só represente mesmo uma pontuação dentro do que a gente quer, assim, sabe? Isso pode representar uma certa pontuação da pessoa. E podem ter as contribuições diretas, né? Então pode ter os encontros do grupo de estudo e o trabalho mesmo, tipo ó, galera, a gente identificou no grupo de estudo que precisa fazer essa edição. Quem que vai fazer? Quem que vai fazer essa pesquisa, né? Alguma coisa assim. Poderia ser assim. Pode crer, vamos trocando. Acho que é legal isso de ter várias pessoas refletindo junto, assim, né? Sai um material mais plural. Mas da hora, acho que é uma boa estratégia mesmo, Cauê. A gente pode ir pensando assim, né? Em colocar métricas lá que sejam diferentes, né? O caso. Eu diria que a gente poderia começar com, vamos dizer, a gente tem o propósito de ter o livro. A gente pode começar só olhando para esse livro, a gente mesmo, e entre a gente se organizar. A gente pode criar o grupo de estudo e tal, mas a gente já começar a utilizar o Impact Miner para qualquer contribuição que você fizer, entendeu? Então, você está dando uma olhada no livro, você está vendo, aqui tem erro, ali tem coisa. Então, qualquer contribuição como essa, a gente já pode começar a fazer, entendeu? E manter, a gente só mantém daí essa estrutura e adiciona mais coisas. A gente vai adicionando mais o formato do grupo de estudo daí, no futuro. Mas pode começar com a nossa galera mesmo do Rerê e da Green Brasil olhando pro livro e fazendo as contribuições, sabe? Identificando um erro, alguma coisa assim. Boa. Beleza, galera. Beleza. Então, gente, temos ainda aí, no que tange a interface do RE, né, com o Node.js Web 3, cuja piscina comum, né, de recursos compartilháveis já começou a ser dinamizada semana passada, a, a realização do Desconferência 404, que vai ser no dia 29, né, de outubro, que é uma terça-feira, de 9 ou 9h30 até meio-dia. A ideia original era a gente abordar mais um paradigma do RE, ou fazer complexo, ou livre aprendizagem, porque nas últimas duas edições a gente falou do P2P e falou de redes, né? Mas surgiu a ideia, que foi dada pelo Fabrício, da gente aproveitar essa ocasião, né, do Node Hub, de estar fazendo um lançamento, mas estar plantando, né, a semente da regeneradora, né, que é essa desaceleradora do RE. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai estar conversando essa semana, tá, gente? A gente vai estar literalmente entendendo, inclusive no próprio Syncap, o 10º Syncap Cleverman, que a gente vai estar falando sobre isso, para ver se isso aí também é um dos dinamizadores que a gente já vai colocar, que, tipo assim, quem vai viabilizar esse evento vai ser a piscina comum, certo? A piscina comum entre o RE e o Node Hub. Então, a gente vai estar olhando para o Desconferência, vai ser o primeiro Desconferência, onde a piscina comum, né, do RE barra Node Hub 3 é que vai viabilizar a sua realização. Né? Então, a gente vai estar conversando sobre isso melhor essa semana. A gente vai ter um foco para entender se a gente vai simplesmente fazer mais um evento, né, focado em cima de um dos paradigmas do RE, ou se a gente vai aproveitar para plantar uma sementinha, né, da regeneradora, como sugeriu o Fabrício do Node Hub. Tá? Então, a gente vai estar conversando sobre isso semana. A gente vai ter um Syncap especial só para falar disso semana. Fiquem ligados que a gente vai estar marcando isso, tá bom? Continuando aí, temos os updates gerais, né? Temos os mapeamentos Vini, correntes. antes de você andar para o próximo, você poderia me explicar melhor, assim, o que poderia estar nesse escopo da regeneradora? Se isso seria uma instituição legal, se isso seria só um hub, se seria uma DAO, isso talvez trazer um pouco mais de clareza, vai trazer um pouco mais de clareza se falar disso, sim. A princípio, o que foi imaginado a princípio nas conversas que eu já tive com o Fabrício, com o Tony e a Priscila, a gente está falando de uma coisa bem básica mesmo. A gente está falando, de repente, isso ser uma jornada, né? Uma jornada co-criativa,
tá? E tá. Onde a gente vai ter aí, obviamente lastreado pelo paradigma da livre aprendizagem, né? Onde a gente vai ter aí uma versão Red Hat, tá? Do mapeamento básico do RE, do mapeamento crítico do RE, tá? Mas que vai ter um foco Entendi. através das interfaces, tem tudo para ter um foco ligado a ReFi e DeSci, através das interfaces que já existem, principalmente com a GreenPeel Brasil, né? Para a gente poder fazer uma coisa mais nesse sentido. Agora, o Perfeito. desdobramento, os desdobramentos disso aí são múltiplos, entendeu? Ou seja, Sim, na medida não, que mas eu captei, É mais no conceito de um artefato mesmo, um artefato comum. A você pode regeneradora seria um encarar como um artefato comum. artefato, exatamente, que ele serve de base para a gente ver, a gente vai plantar ali, vamos ver o que não vamos colher essa brincadeira, correto? Não, se fosse numa linguagem mais tradicional, seria um produto, né? Um produto que todas as iniciativas estariam trabalhando em torno para cocriar. Mas eu acho que artefato serve mais porque tem a ver E mais com a... Bom, não tem a ver só com o lucro, né? Não é a ideia de um produto tradicional. exatamente. E um dos primeiros, os primeiros que já vão fazer parte, vão meio que assim, inaugurar o plantio dessa semente, dessa jornada, já vai ser a própria Clever e vai ser a Monkey Branch, né? Eles, de fato, vai estar se acertando com eles o primeiro mapeamento básico com os dois, né? Red Hat vai acontecer com a Clever e com a Monkey Branch, né? Então, vai ser o primeiro do gênero. Todos os mapeamentos feitos até aqui, gente, foram White Hat, tá? Ou seja, foram um investimento cultural, que este que vos fala, né? Junto com outras, obviamente, com quem está próximo ao ciclo originário, que já se sente co-criador, vem fazendo nas pessoas e projetos, principalmente nos projetos, né? Que estão chegando junto para co-criar o RE. Né? Então, já vai inaugurar uma coisa que há um tempo já vinha se falando, mas não sabia bem como, né? E agora a gente vai estar inaugurando essa dimensão de Red Hat, né? Através da regeneradora nessa interface, né, do RE com o Node Hub L3. É isso, Cauê, mais ou menos que vem sendo Então, conversado. beleza, clareou bastante, cara. Valeu mesmo. Tá. Bem, então tá aí, mas está em aberto, a gente não bateu o martelo ainda se a gente vai, de fato, focar em cima, né, de plantar semente da regeneradora, ou se a gente vai focar mais em outro paradigma do RE. Em suma, a gente ainda vai fazer um sync-up só para conversar sobre isso essa semana, um sync-up especial. Tá? Eu diria que eu acho que a melhor coisa é a gente finalizar o ano com alguma, sabe, com mais essa perspectiva de celebração e talvez começar o ano que vem com um projeto bem estruturado já em torno da regeneradora. Eu acho que ainda não Mais uma seria o vez, melhor momento. é o plantio de uma Só uma semente, né? Não é o perspectiva. lançamento de nada. É o plantio de uma semente para a gente começar uma jornada para ver o que o bicho vai dar. Eu acho que esse bicho vai dar, vai acontecer em Então, 2025. Então, eu também acho. porque em paralelo, a gente também está plantando a semente para fazer a Clever Monkey Web3 e a Caravana Brasileira. Né? Então, tudo isso está acontecendo junto ao mesmo tempo agora. E que Entendeu? eu acho que Então, isso já pode começar a acontecer esse ano. Isso já é uma coisa que já tem, vamos dizer, a gente já teria como fazer esse ano. é, Eu acho que poderia ser teria o foco. se todo mundo tivesse focado só para fazer isso, que não é o caso. Né? Se você, tipo assim, a Kleber tem todo um planejamento, não esquecendo, né? A Kleber é de fato um baita de empreendimento, tem todo um planejamento de empresa mesmo, de empreendimento, enfim. Então não é uma coisa assim. Seria que se todo mundo tivesse com 100% de atenção para fazer isso, entendeu? Então a gente está indo no tempo do tempo desses dois empreendimentos e vou dizer para você, a abertura que eles estão fazendo está sendo incrível, tá? Assim, a abertura tanto do Baiano da Clever, né? Quanto do João, da Monkey, está sendo absolutamente. Eles têm clientes, eles têm coisas para fazer, eles têm. Enfim, é um empreendimento, é uma empresa. E você acha que faria sentido a gente tentar trazer o Eduardo para quarta? Ou já. Ou corre o risco da gente estar um pouco desalinhado no sentido de ter que fazer o onboarding? Ou seria melhor ele passar pelas outras dinâmicas do Rei antes? O Eduardo da Você está ICP falando Hub. do ICP. Ah, cara, eu acho melhor ele se aculturar um pouco mais, cara. Tá bom. Assim, sinceramente, é muita coisa para. Não, Ele é por isso que eu tô perguntando. Por isso que eu tô perguntando. É,
Eu acho que é legal ele conseguir chegar no mapeamento básico desse, que o crítico está acontecendo, entendeu? Própria Green Pill, né? A gente pode convidar ele para quarta-feira agora para o mapeamento básico da Green Pill, enfim. Eu acho que esse mínimo de aculturação aí, para ele pisar um pouquinho melhor, né? Para ele ter uma compreensão mais cultural, não só conceitual, eu acho que é importante, né? Eu acho que ele já sacou um pouquinho disso no Sincap geral, assim, só conceitualmente, né? Só intelectualmente, mas assim, ele tendo essa abertura vai ser fantástico, assim, Não, sensacional. eu vou trabalhar isso, então. Vou tentar trazer ele na quarta e a gente pode tentar fazer uma piscininha para um possível evento aqui em Rio Claro. Tentar trazer a Dorô, tentar trazer o Ti, Show, fazer a quem mais quiser ignição, vir, show de bola, muito bom, ter uma maravilhoso. piscininha. Então, galera, seguindo aí, mais uma vez, fica ligado que a gente vai fazer um Sincap especial, tá? Possivelmente já na quarta-feira agora, no 10º Sincap Clever Monkey, eu já devo marcar com a galera esse Sincap especial só para a gente pensar o Desconferência 404, certo? O que vai ser, etc. Como um dos dinamizadores da piscina, né? Ou dinamizador, ou um dos principais dinamizadores da piscina, fora a dinâmica entre pessoas, enfim, tudo que a gente já conversou. Agora, seguindo aqui nos updates gerais, mapeamentos correntes, tá? Eu diria para vocês que o fluxo tá bom, tá um fluxo interessante, levando em consideração, né, nova esfera, todas as diversas complexidades que todos nós temos que lidar no dia a dia, e como isso captura nosso tempo cronológico, nosso tempo também, né, relativo, né, porque nos captura mentalmente também, né? Então eu diria que todos eles, sem exceção, talvez a exceção aí seja, mas nem tanto, mas seja um pouco do Vitor com relação a Rizomar, por causa dos focos de incêndio que estavam acontecendo, não sei se estão acontecendo ainda na região ali de Minas, onde o Vitor se encontra, né? Mas, se levar em consideração as conversas que nós tivemos, os syncaps que já aconteceram, as trocas, né? As conversas já vem acontecendo, eu diria que a gente já conseguiu setar o que vai ser, né, o restante da coediação complexa, com a expansão abundante, que vai ter uma relação muito forte com a dinâmica da Green Pill, com a Web3 DeFi. Tá? Então, assim, eu acho que, no que diz respeito ao mapeamento crítico, né, da Rizomar, eu acho que ele já está meio que semi-setado, né, para a gente, quando ele conseguiu, de fato, engatar de novo, a gente conseguir imprimir uma velocidade interessante aí, tá, gente? Então, isso eu posso falar do Rizomar, tá? Que é amanhã, né, 11 horas. Com relação ao mapeamento crítico da ecoindústria modular, com o Christian, está muito bacana, está super rico mesmo, super aconselho vocês darem uma olhadinha no último registro que a gente fez semana passada. Ele vai estar trazendo amanhã a galera que está fazendo um trabalho do Solarpunk Brasil, tá? Eles estão literalmente iniciando um movimento chamado Solarpunk Brasil, estão fazendo uma wiki na GitLab, né, do Solarpunk Brasil. Eles, o Christian ficou de trazer amanhã, se não a galera inteira, que eu, se você vai conseguir trazer a galera inteira, que são mais umas 7, 8 pessoas, ele vai trazer uns 2 ou 3 que estão super interessados, né, em fazer parte disso aí. Então, já que o Thiago está com algum tempinho, cara, super vale você dar um confere, tá, no último Syncap aí, perdão, no último rebatimento básico que eu fiz com o Christian, da Ecoindústria Modular. É sensacional, o projeto realmente é sensacional, né? E é isso. Então, assim, tá fluindo Tá no bacana. YouTube, né, Vini? O vídeo Oi? tá no YouTube? Você subiu pro YouTube? Já tá no YouTube. Eu tá, inclusive, aqui no Telegram do Rerê. Vai ali em mapeamento Ah, vou dar básico, uma você olhada vai ver depois. ali. O canal, né, mapeamento básico, isso você vai ver ali que eu fiz até um textinho falando das conversas que a gente teve, etc. Você vai se amarrar. Massa, da hora. E aí, o que acontece? Depois da sequência tem a Esther, né, às 19, o Jim Land também tá engrenando, tá, de uma forma muito legal. A Esther está começando a entender essas perspectivas. Olha que interessante, ela está começando a se apropriar, né, culturalmente dos paradigmas do Rerê, está começando a gerar seus próprios imprints cyberculturais nesse sentido, né? Ela já tem uma crítica que ela não tinha antes com relação à forma como ela entendia empreender projetos da forma mais convencional, né? Que tem a lá Sebrae que tem aí fora. Tá sensacional, cara. E tá começando a ganhar uma velocidade. O Henrique
né, que foi um convidado da Tainá, super se interessou. O Pablo também, acredito em vocês. Pablo e Henrique estão super engajados aí para chegar junto. E eu sei que você, Thiago, também estava interessadíssimo, né? Então vale a pena você também se atualizar aí do mapeamento básico da Dreamland, e vai ser um desses projetos, né, que tem afinidade aí com a proposta de valor da Greenpeal, que a gente também vai dar um trato à bola de respeito ao Web3 DeFi, especialmente de DeSci, né, que tem uma ligação com ciências descentralizadas, né, esse projeto. Então, vale super a pena acompanhar, né, também dar uma olhadinha nesse último aí, com a Dreamland da semana passada, né. Na quarta-feira, a rigor, a gente está retomando, depois de um bom tempo aí, quase 3 semanas praticamente, o mapeamento crítico da Keynote Studios. Se você levar em consideração a última conversa que eu tive com o Tomás, várias fichas, depois que a gente fez o RE híbrido, né? Eu fiz o RE híbrido com o Tomás e com o Tomás, né? E com o Pedro, né? Muita ficha caiu para os caras, entendeu? Muitas fichas caíram para eles e mais do que nunca eles estão super sinérgicos com a dinâmica do RE. Né? Então, está ficando cada vez mais claro como é que a gente vai finalizar a coordenação complexa, ir para a expansão abundante. Em suma, a coisa está muito interessante nesse sentido. Né? Então, também... Gente, vou falar de todos eles, mas todos eles estão muito interessantes, então não tem muito jeito, tá? Vocês me desculpem. Realmente estão muito interessantes, porque cada um, né, tem seus próprios desafios, suas singularidades, os seus imprints, né, sua abertura para gerar imprints culturais, né, imprints culturais e lá por diante. Então, tem aí as quartas-feiras, a princípio, né, de 11 a meio-dia, ou meio-dia e pouquinho, tá bom? Sendo que as quartas-feiras também tem agora a gente vai estar revendo um horário novo aí, a gente está fazendo de 5 às 7, né? Porque antigamente era o horário do Sincap de Governança da Greenpeal Brasil, agora está virando, né, a data do remapeamento básico da Greenpeal Brasil, então a gente deve botar um horário novo aí que vai ser de 5h30 até às 19. Por quê? Porque está batendo, né, com o final do Sincap Clever Monkey, né, que acontece todas as quartas-feiras de 3h30 às 5. Então, a gente vai começar às 5. A gente deve... Eu vou mexer ali no People Spring, né, no Zoom People Spring, para colocar o horário de 5h30 até às 19. Né? Mas é o mapeamento básico da Greenpeal. Bem, o mapeamento básico da Greenpeal é uma novidade que está nascendo agora no terceiro ciclo. Ele é, na realidade, pegar o mapeamento relacional que vinha sendo feito, né? O mapeamento relacional, para quem não sabe, faz parte, né, da dinâmica de mapeamento básico crítico, né? E a gente conseguir transformar ele, de fato, no mapeamento básico da Greenpeal. Então, está indo bem, a gente está aquecendo os motores ainda, né? Mas a gente deve dar uma boa navegada quarta-feira agora. Tá? Então, para quem estiver interessado, quarta-feira agora, né, de 5h30, tá, às 7, a gente dá continuidade aí ao mapeamento básico da Greenpeal Brasil, correto? Na quinta-feira, de manhã, nós vamos ter ou 9, 9h30, né, a continuidade do mapeamento crítico da água florestal, que já chegou, tá, gente, no O2 em rede, já chegou ali no mapeamento de gema clara, né, membrana em órbita. Tá sendo uma novidade assim incrível, né, pro Diogo Jorge, né? A gente está explorando, né, aquelas dimensões do transacional, correlacional, coisa que ele não havia parado para pensar sobre isso. Então está sendo uma experiência muito rica e a gente vai dar continuidade agora nessa quinta-feira a partir de 9 ou 9h30 da manhã. A gente sempre varia um pouquinho, né? Nessa quinta-feira agora, né? 11 horas, a gente continua o remapeamento básico da valocracia com casta, que está sensacional, a gente retomou semana passada, a gente vai dar continuidade, tá? Então, a gente tem basicamente aí na quinta-feira esses mapeamentos, né? Ainda na quinta-feira, nós temos às 17 horas, 17, isso vale a pena você anotar, Thiago, tá? A gente tem das 17 às 18h30, às 18h20, por aí, a gente tem o Sincap de coworking, né? De cocriação e de coworking do novo framework orgânico organizacional do Circo Originário, que agora já está tendo a chegada junto do Christian, né? Que vai trazer toda uma cultura de wiki para o Circo Originário, né? Então, se você tiver a fim de saber de
que está rolando, melhor, é só chegar. Eu só posso dizer para você que agora a gente está em plena cocriação do agente de IA do RE, né? Porque a Greenpeace Brasil ela disponibilizou uma das assinaturas para a gente poder desenvolver esse agente no chat GPT, né? Para a gente poder desenvolver esse agente de IA do RE. Evidentemente que não é o melhor dos mundos, realmente o chat GPT não é o melhor dos mundos para desenvolver isso, muito pelo contrário, né? A gente já está olhando para futuramente desenvolver de forma descentralizada o próprio, né? A própria inteligência coletiva, né? A própria inteligência coletiva gerativa de forma descentralizada, usando tecnologia ou da internet computer ou do protocolo NIR, né? A gente já está olhando para isso, mas por enquanto nós estamos navegando no convencional aí do chat GPT da OpenAI, tá bom? Para servir de base. Isso na quinta-feira, né? Depois, obviamente, quinta-feira, 8h30, a gente vai ter aí mais uma bomba cognitiva que vai ser já entre as últimas bombas cognitivas do terceiro e último ciclo, né, da edição pioneira do WTF 3 Pega a Visão Camps, né? E ela finalizando, cara, a gente não vai ter uma edição nova, não vai nunca. Quem fez parte, como você, Thiago, fez parte, né, de fato, dessa edição pioneira, mas a gente não vai repetir mais ela. Agora a gente vai ter recortes dela acontecendo de forma diferenciada, né, através das interfaces ecossistêmicas do RE, né? Então, a gente vai ter uma versão dela rodando para o Node Hub Web3, vai ter uma versão dela rodando para a Greenpeace Brasil, para o Web3 DeFi. A gente vai ter recortes, né, do Pega Visão Camps. O WTF 3 tem tudo para virar um podcast ali através da interface do RE com o Node Hub, junto com o Fabrício, né, com a Kestart. A gente deve, de fato, transformar num podcast com bastante valor agregado aí, a gente vai ter uma boa produção aí. Mas isso é uma coisa que ainda está sendo conversado, ainda a gente vai entender de que forma nós vamos entronizar essa dinâmica do WTF 3 como podcast. Então, isso está acontecendo aí. Bem, eu acho que eu já falei um pouquinho da cocriação do novo framework do ciclo originário, né? E antes de eu falar aí do Remo Vila, etc., da oportunidade ao optimismo, dar boas-vindas ao Pablo. Pablo, a gente já está indo aqui para a reta final, mas fica à vontade de você fazer um check-in, querido. Seja bem-vindo aí. Pô, então, fui no médico hoje, aí daí não deu para mim pegar do começo. Tô bem, e é isso. Depois eu vejo a gravação. Maravilha, querido. Espero que tenha dado tudo certo lá no médico, que você esteja com a saúde super em dia, né? E que você volte o quanto antes lá para o matinho, né? Para o matão lá. Se é que você já não está, né? Você está na cidade ainda ou está no mato? Você já voltou lá? Tô na cidade ainda, vou para lá amanhã. Eu imagino o quanto você está doido para voltar, né, cara? Consigo imaginar. Né? Tá certo. Obrigado, querido, pela presença aqui, tá? Muito bom. Então, gente, é isso. Se o Cauê tivesse ficado aí, eu ia pedir para ele falar, fazer uma avaliação, né, da jornada agroflorestal, mas eu vou aproveitar, então, a presença do Pablo, para o Pablo, que alguém que veio a conhecer o Rerê, veio a conhecer a Greenpeace, o Rerê, através, né, da jornada agroflorestal, né? Eu vou pedir para você, querido, fazer um registro aí final, né? Final, mas um registro final do que foi para você a experiência da, da jornada agroflorestal. Fica à vontade, já que eu ia pedir para você tocar essa bola aí junto com o Cauê, mas o Cauê teve que sair, então fica à vontade para você fazer esse registro. Então, foi bastante produtiva a jornada. A gente começou a conhecer mais do blockchain, da Web3. A gente conheceu as DAO também, o ReFi, conheceu a Greenpeace, conheceu, como fizemos as carteiras, todo mundo era iniciante. A gente conheceu o Impact Mining, um aplicativo de reconhecimento. Conheceu o Morro da Redenção, que é o projeto de agrofloresta lá do Diogo. Já começamos a participar de alguns financiamentos coletivos aí, no Maersk. Foi bom.
Para mim foi bom porque deu para entrar num coletivo novo, né? Um trabalho mais Web3. E é isso. Foi massa. Bacana, muito legal. Muito legal. Acho que foi uma primeira experiência, é uma coisa que meio que estava no horizonte, porque veja, é aquela coisa, né? O que mais acontece na dinâmica de cocriação do Rerê, Pablo, são jornadas cocriativas, certo? Tipo assim, o Rerê, o mapeamento básico, o mapeamento crítico, são jornadas cocriativas, correto? Que geram vários tipos de trilhas de livro aprendentes, né? Então era se esperar que em algum momento alguma coisa parecida como essa que aconteceu com a Agroflorestal fosse acontecer, entendeu? Então, estou feliz aí de ver que deu muito certo, né? Deu muito certo e fez com que a gente acabasse te conhecendo, né? Você acabasse se conectando aqui também com a dinâmica de cocriação do RE, né? Então, galera, então obrigado, Pablo, aí pelo feedback, cara. Gente, com relação ao RE Moonvilla, ainda está nos primeiros passos, tá? Os primeiros passinhos de formiga. Ainda está se fazendo teste ainda dos contratos inteligentes, de como fazer a valocracia rodar ali, né? Ser a base, né, para rodar esse experimento chamado Moonvilla ali no blockchain da Moonbeam, que é um dos blockchains, né, ali do ecossistema da Polkadot, né? Está ainda muito no início. Acho que já lançaram a primeira atividade que já vai ter algum payoff, vai ter já acesso a algum recurso, já vai acontecer essa semana, se não me engano. Já vão colocar uma atividade, né? Vale dizer que quem está envolvido com isso também é a Monkey Branch. A Monkey Branch está envolvido junto com o Casta, né, nesse experimento da Moonvilla. Está muito interessante. Ainda vai chegar o momento que o Rerê, né, com o protocolo, ele vai conseguir estar propondo atividades, levando, né, a cultura de ReFi, a cultura de DeSci para dentro da Moonvilla, né, consequentemente para dentro do blockchain da Moonbeam, da Polkadot, mas não é o momento agora. A gente está muito no início ainda desse experimento, né, do Moonvilla. Mas tá fluindo, tá fluindo de uma forma bem interessante. Uma outra coisa é com relação à oportunidade do Optimism. A gente tentou, semana passada, fazer um sync-up especial com a Lili Santos, da UNBIS, né, na sexta-feira, mas ela ainda estava em viagem, voltando para Lima, né? Não rolou, mas eu acho que essa semana finalmente vai rolar, tá? Finalmente vai rolar. Fica ligados, porque a ideia toda aí é a gente estar literalmente co-criando com a Lili a versão brasileira do hackathon latino que elas fizeram ali em Lima, no Peru. Tá? A gente vai fazer via o Rerê e possivelmente no Arca Hub, né? através da interface do Rerê com o Node Hub Web3. Né? Então, quem tiver a fim de se envolver com isso, a gente vai estar. Essa semana, eu acredito, essa semana não passa, a gente vai estar fazendo essa conversa com a Lili na sexta-feira agora. Né? A partir de 19 ou 19h30. Ainda vou ver o horário direitinho com ela. Então, galera, é isso. Tá? Paro por aqui. Podemos aí partir para fazer uma apreciaçãozinha final, né? E um check-out. O Gustavo querendo, ele pode se manifestar aí pelo chat, escrevendo o que ele acha que é interessante, coisa e tal, que a gente lê aqui. E eu passo para você, Thiago. Fica à vontade de você fazer a sua apreciação no check-out, querido. Bom, saio feliz com mais esse encontro, com vários updates. Quero me apropriar mesmo desse movimento que está rolando da Moonbranch Moonvilla, né? Já tem um tempo que o Vini vem falando, eu ainda não consegui nem dar uma atenção. Sei que a Dero está super envolvida também, quero trocar uma figurinha com ela a respeito. Eu até entrei no grupo, mas o grupo no WhatsApp, bom, tinha questão lá de dar uma grana e tal, pagar 200 conto não tinha na hora. Aí eu falei, bom, daqui a pouco eu desenrolo. E ainda não fui atrás, mas quero entender melhor, porque tô ligado que é algo assim também tão, como eu posso dizer, disruptivo quanto os encontros que a gente tem feito aqui no Rerê. Então, quero chegar mais perto
Vou ver esses vídeos aí também, Vini, dos mapeamentos básicos. Confesso que do novo framework eu tô assim um pouco ainda bem por fora, né? Vocês retomaram assim com os meninos, ainda não consegui me sincronizar, mas uma hora eu chego junto também. Então, gratidão, valeu aí, Pablo, pela presença. Muito bom ouvir vocês. E é nóis, tamo junto, valeu. Então, Pablo, fica à vontade, por você acabou de fazer o check-in, faz a sua apreciação e check-out. Sei que você ouviu um pouquinho aqui, mas fica à vontade aí, querido. Pode ver, vou dar uma olhada depois no vídeo para me saber mais. E tamo aí. Bom que os processos estão adiantando aí. É isso. Fica aí, Maravilha. Gustavo. Descreve aqui, Gustavo, para nós. Então, Gustavo, se manifesta aí no chat que a gente lê aqui, cara. A última coisa que eu queria falar para vocês é que, como vocês sabem, toda segunda-feira, a partir de 20 horas, no horário de Brasília, a gente faz o Syncap Geral do Rerê. Fiquem à vontade para convidar mais pessoas, sintam-se convidados. É uma ocasião que a gente faz o acolhimento das pessoas que estão chegando, né? Então, não é uma coisa que só eu convido, uma coisa que qualquer pessoa pode convidar. Então, sintam-se à vontade aí para convidar mais pessoas, tá bom? Gustavo, se vocês querem se manifestar, fica à vontade aqui, a gente lê aqui, tá, querido, pelo chat, tá? Senão, a gente já pode dar aquela finalizada bacana aqui do Syncap do ciclo ordinário de hoje, né? Dessa segunda-feira, dia 14, né? Finalzinho da primeira quinzena de outubro, né? Desse outubro primaveril, aqui no Hemisfério Sul, né? Então, beleza. Vamos lá. Acho que o Gustavo não está aqui com a gente, eu não sei se ele está, não pôde escrever. Então, galera, vamos nessa. A gente se vê de noite, tá? Forte abraço. Vamos lá. Valeu. Obrigado e até o Syncap Geral do Rerê de noite. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau, pessoal.